como Gotham City, que já é uma cidade caótica, se tornou pior ainda após um desastre natural. Hoje eu irei falar da HQ de Terra de Ninguém, do Batman, e vou separar esse vídeo, se vocês gostarem da ideia, em algumas partes. Aí cada uma dessas partes eu vou falar de um tópico específico sobre Terra de Ninguém, pode dizer assim, um foco maior na história. E, é claro, de cada um dos seus vilões e as suas motivações por trás dele. E como Batman, em um mundo, em sua região ao qual ele controla e tudo mais e reduz a criminalidade, como ele literalmente teve, qual foram os seus trabalhos que teve que fazer para tentar reerguer Gotham das ruínas e talvez melhore um pouco, ou pelo menos volte ao que era antes, e que a lei e a ordem voltem à cidade, e que não seja mais totalmente dominada por gangues, e que as pessoas não sejam obrigadas a basicamente trabalhar apenas em prol de gangues para poder ter apenas o básico, que é a comida comida e talvez o agasalho para épocas do inverno. Pois como é a região dos Estados Unidos e Gotham também, quando chega o inverno, é bem temoroso, então às vezes eles precisam fazer esquemas de troca aqui ou ali. E as pessoas que não têm ou arma de fogo ou não fazem parte de alguma gangue criminosa ficam à mercê de terceiros, sem ter uma lei e sem ter uma ordem. Pois em Terra de Ninguém, basicamente, depois da catástrofe que teve, do terremoto, basicamente a cidade inteira foi... basicamente os Estados Unidos tô nem aí para essa cidade. E derrubou, que eu me lembro também, a ponte que liga Gotham City ao resto dos Estados Unidos também foi destruída. E tanto que para chegar lá, se alguém fosse tentar entrar, o exército impedia de entrar. Que era pode dizer assim, um território ao qual o exército não queria que outras pessoas fossem para lá para ajudar. Tanto que o Batman teve dificuldade, teve que fazer uns paranoia e pegar atalhos secretos para poder conseguir entrar em Gotham. Tanto ele quanto outros membros, ou até mesmo vilões que teve que usar de seus contatos para poder conseguir coisas de fora, comida e o básico para poder se manterem nos status, que no caso foi o caso do Pinguim, que por ele não ser louco, ele se aproveitou muito bem dessa dinâmica da Terra devastada e montou uma região toda para si, onde as pessoas que antigamente tinham mais, pode dizer assim, destaque e dinheiro, pode dizer assim, trocavam esse dinheiro e trocavam também, inicialmente dinheiro, mas com o passar do tempo, trocavam recursos que achava, talvez comida diferenciada e partes aqui ou ali por outros bens. No caso, o Pinguim fazia tanto essa dinâmica em seu território, quanto também o entretenimento, que era tipo assim, para poder conseguir fazer parte de sua gangue, ter que derrotar alguém lá pode dizer assim, uma pessoa extremamente musculosa, que era como se fosse um guarda-costa, que ele dava tanto no seu território o pão e o circo, não que cada outros fizessem isso. E toda Gotham City foi dividida em territórios. Território do Coringa, território do Duas Caras. O Coringa, eu tô falando errado. O Coringa tem o seu território, mas ele normalmente não aparece muito na história. Ele aparece hora aqui ou ali tentando pegar o Batman, mas ele não foca muito em gerenciar o território para si próprio. E também tem o território do Duas Caras, o território do Chapeleiro Louco, tem o território também o da polícia, porque a polícia virou, como pode dizer assim, um regime militar separado, em que ele tenta, para tentar manter a ordem e seguir as suas diretrizes, eles tentam para manter as leis intactas e tudo mais, eles fizeram esse esquema de guerrilha, em que eles ficam lutando com outras gangues para conquistar mais território. Também tem as gangues, também tem o território de cada um dos vilões, basicamente tem até o território da Era Venenosa, que é o Central Park.
Que é um território, por ter cheio de plantas, virou como a base dela. A base, e ela basicamente não atenta ao máximo se expandir seu território. Ela fica mais restrita no seu quietinha no seu canto. Tipo assim, não mexa, não venha até aqui atrás de comida, pois se você vier e tentar ferir uma das plantas dela, você vai se ver com ela, ou basicamente que eu não vou fazer nada contigo. Já outros não, outros lutavam fervorosamente para tentar ao máximo, cada gangue, cada ex-vilão do Batman, tentar dominar a Gotham por completo. Seja vilão, seja basicamente o comissário Gordon, e seja também esqueci o nome certo dele, também o Duas Caras, que tentam sempre aumentar ao máximo seus territórios e seu poder. E o Pinguim também. E o massa dessa história é ver o dilema, no caso, a coletânea mostra tanto o dilema das pessoas, o que elas estão dispostas a fazer, quanto como os vilões tentam tirar proveito desse cenário para o que? Ganhar poder e influência, mesmo aqueles que não tiveram território. Como é o caso do Espantalho, que eu vou ver se é o volume 1 ou 2 que mostra esse início da história do Espantalho, que eu quero focar mais nesse vídeo. Que o Espantalho tenta dominar uma região, que o Espantalho, aqui ó, aqui o Espantalho. O Espantalho se aproxima basicamente do centro comunitário e começa basicamente nessa história a manipular o padre. Porque o padre, nessa história, estava precisando, pode-se dizer assim, de recursos. Pois o lugar que ele estava, que era basicamente para refugiados, estava começando, infelizmente, foi infestado os seus recursos por ratos. E o Pinguim estava oferecendo recurso a eles, desde que ele guardasse, basicamente, o armamento do Pinguim. E nisso, o Espantalho, como malandramente, ele tentou o quê? Convencer tanto o padre a ficar junto a fazer esse tratado das armas do Pinguim, tanto que ele ficar com as armas. Ele não queria ficar inicialmente, mas como os recursos dele estavam escassos, ele acabou ficando. E nisso, o Espantalho estava querendo o quê? Influenciar, passar o medo nas pessoas. E com esse medo, atrair também outros vilões e tudo mais para fazer, como se pode dizer, a sua gangue. E ver o circo pegando fogo. Mas o seu objetivo, infelizmente, não foi conquistado. Batman não foi o Batman que conseguiu dominar ele, mas sim a caridade das pessoas. Que mesmo numa situação tensa e dificuldade, essas pessoas... Como tinham a imagem do padre que ajudou essas pessoas simples e comuns no seu orfanato, eles não perderam a esperança. Mesmo o Espantalho o tempo todo tentando manipular eles. Essa história ele sempre tenta manipular eles. Eu vou ver se eu encontro aqui a parte... Aqui ó. Até chegar um ponto em que... Não precisava mais, tanto que ele quer que todo mundo tenha medo. Não precisava mais ter medo. Nós ficaremos ao seu lado. Que Allah proteja, meu amigo. O que vocês estão fazendo? Se afastem de mim. Parem com isso. Parem. Porque o objetivo do Espantalho na terra de ninguém é que todo mundo se degradie. No caso, ele quer ver o circo pegando fogo. Ele quer ver todo mundo um contra o outro. E ele não quer se tornar um herói. Ele quer que as pessoas sintam medo e pavor dessa situação. Jesus te ama. Deixe-o salvar sua alma. Ô Manin Padman. Vamos convocar a Alan Kofkis. Brodsky da compaixão. No caso, a compaixão do povo. O engraçado é que fez o Espantalho... renegar, apesar do seu objetivo e tudo mais, renegar a sua faixa, a sua roupa de Espantalho e mostrar acabando sendo seu próprio medo, mostrando que ele não é isso tudo. Tanto que nessa história basicamente não foi necessário nem ao menos o Batman em si ajudar e tudo mais, a galera a descobrir. Não, foi assim com que o povo deixou de ter medo, de ter aquela situação de terror e pavor,
mostrou o quão fraco o espantalho é. Pois quando ele não consegue fazer com que as pessoas se degradem e caiam em sua arapuca de manipulação, ele mostra quem ele realmente é. Apenas um cara que usa-se da máscara do medo para esconder o que ele realmente sente. Que ele é uma pessoa fraca e que está apenas procurando talvez um sentido na vida. E quando ele perde esse sentido de causar o medo nas outras, o seu mundo se destrói totalmente. E para ele, a angústia e o sofrimento de uma pessoa pequena se mostra durante a sua frente. Tanto que ele fala isso até no seu discurso. No final, a própria Gotham derrubará seus patriotas sem medo. Como eles não estavam com medo, eles estavam zombando de mim. Olhe este lugar, olhem. Você não vê? Estamos no inferno. Inferno, 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 socorro. Alguém me ajude quando ele tá pegando fogo. Que ele encostou numa lata que tava queimando. Não, 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 não. Não tem mudança neles. Não tem lapso de fé. Não tem grupo de testes. Não tem total. Não tem sentido. Não tem produtos químicos. Não tem máscara, apenas fogo. Não espantalho. Não tem espantalho. No caso, a figura ao qual ele se esconde já não existe mais. E que mesmo as pessoas estando em situações difíceis, não se deixaram, pode dizer assim, cair no desespero. E com isso ele viu a sua ruína. E o medo caiu a si próprio. Pois seu objetivo de manipular todos e mantê-los em constante medo acabou caindo. E nessa história mostrou isso. Que mesmo apesar das dificuldades, E nessa história mostrou isso, que mesmo apesar das dificuldades, apesar da sofrimento, apesar deles terem perdido tudo que eles conquistaram, todos os seus recursos, até mesmo tendo dificuldade até para se alimentar, mas a fé e a esperança, e talvez o grupo e que eles tenham em suas divindades, conseguiu até mesmo superar o medo. Pois, mesmo se uma pessoa tente te manipular, tente fazer de você explorar e para você perder a esperança, talvez, quem sabe com a história do espantalho, se você ter a fé e acreditar em talvez um ser superior, possa fazer com que você rearga e supere esse medo, que mesmo na dificuldade, mesmo sem comida, mesmo em situação tensa, você possa ter esperança de talvez um dia melhor. Pois eles estavam na ruína e conseguiram superar o medo. E com isso, eles conseguiram derrotar até mesmo o espantalho, que o Batman não pôde nem ao menos chegar perto dele. Porque no lugar que ele ficou, que era basicamente um campo onde as pessoas que não tinham nada e tudo mais, as pessoas, pode dizer assim, que estavam em situação difíceis, estavam se aglomerando para tentar sobreviver e coexistir, basicamente tentar viver nesse mundo caótico. Ele literalmente achou que por essas pessoas estar nesse naipe, ele podia alimentar e fazer com que todo mundo tivesse cada vez mais e mais e mais medo. E com isso ele pudesse se alimentar desse medo, agonia, e ver as pessoas se degradando por si próprias e com medo, lutando fervorosamente, caindo em seu discurso. Mas não. Às vezes, a esperança e a dedicação de um bom líder, de uma pessoa simples, você pode derrubar até mesmo um manipulador que quer ver você se destruir, apenas com aconchego e com as palavras certas. Podem fazer essas pessoas terem a esperança e consigam derrotar o mal do espantalho. Como? Deixa eu ver se eu acho aqui.
que tem aqui, aí o povo tá ferido. Eles estão atrás desse derramamento de sangue. Traiu nossa confiança. Ensina uma lição a ele. Pelo Mike, essa parte que estava todo mundo com raiva. Eu nunca imaginaria que o medo e a desesperança os levariam a isso. É uma reação mais medonha do que ousaria sonhar. Fascinante, enquanto ele estava achando que tinha ganhado. Quão positivamente glorioso. Agora eu estou para me tornar um mártir da minha própria causa solitária. Santo Deus, eles vão matá-lo. Caçadora, você precisa impedi-los. Caçadora, não poderia, nem se eu quisesse. Vingança é da natureza humana, afinal. Ela desistiu da humanidade. Nesse momento, ele achou que ele teria o seu objetivo, que no caso seria ir para o saco. Mas não, algo vai mudar. Também da natureza humana se curvar para uma força de vontade superior. Por favor, já que vi você fazer coisas que, apesar de ser impossível, caçadora, eu sei que você pode ajudar. Aí no caso o Pato tentando, tipo assim, fazer com que ela não deixe que eles eliminem o espantalho, pois o espantalho, se isso fosse acontecer, esse seria o objetivo, ele teria ganhado. Acredito em você, pois o povo teria se corrompido ao medo. Parem, chega, é isso que ele quer de vocês, é assim que ele ganha. Escutem, nós conhecemos o medo, ficamos com medo por nosso amigo Mike, por nós mesmos, pelo Padre Chris. Mas o Mike está se recuperando agora. Nós estamos a salvos e o Padre Christian está seguro aqui conosco. Tem um grande poder do nosso medo, que ele pode usar como combustível para o ódio e a maldade, sim. Mas isso também pode nos lembrar o quanto nós amamos as coisas que temos a serem ameaçadas. Aí, no caso, ela fez um discurso. Olhem para ele. Ele é um homem tão pequeno, tão medroso. Vamos agradecer a ele por nos lembrar o quanto ainda temos a perder. O que? Você. Em resumo, aí ó. Ela conseguiu, através do discurso e de uma simples fala, derrotar até mesmo o mal, o medo, o que o espantalho queria. Ele não queria, literalmente, sobreviver. Ele queria queria que todo mundo se corrompesse ao ponto de que o medo dominasse eles. E se dominasse a tal ponto que tirassem a vida do espantalho. Pois para ele, essa seria a maior conquista. Mas com simples palavras, na hora certa, puderam convencer todo mundo a ver que não. Talvez a coisa certa não seja se caminhar para o caminho da vingança, mas sim pelo caminho da benevolência e tentar ajudar essa alma perdida a encontrar o seu lugar. Mas, para o espantalho, isso já é tarde demais. Tanto que ele deixou a sua faceta de espantalho e acabou se reconciliando basicamente na escuridão e renegou a sua própria máscara, deixando assim de ser espantalho quando o medo saiu da mente das pessoas. Pois mesmo em situação difícil, mesmo na miséria, eles encontraram um método de se reerguer. Com simples palavras da caçadora, mas o seu agrupamento fez com que o espantalho voltasse a si. E nisso, a história de Terra de Ninguém mostra tanto essas dificuldades que os vilões tentam impor ao Batman, quanto os desafios que tem pode dizer assim, até mesmo tanto do Batman quanto de outros heróis. Tem até mesmo um desafio, que depois eu vou falar mais pra frente, se vocês gostarem da ideia do vídeo, que vai ser um desafio tão difícil, mas tão difícil, que mesmo o Super-Homem, com seus poderes e tudo mais, ajudando todo mundo, indo para Gotham City, ajudar e tudo mais, a tentar reerguer, mesmo com seus poderes e sua influência, ele não conseguiu, pode dizer assim, levar a justiça a essa terra. Pois não. O mundo, mesmo com poderes, mesmo com a influência, há problemas no mundo
que não se podem se resolver da noite para o dia, com apenas poderes especiais e com um ar angelical, um ar superior. Não. Às vezes, os mares dos humanos, para serem resolvidos, são apenas com a dedicação e o esforço de mudar aos poucos. E mudando o cenário aos poucos, até com que toda a ordem volte a normal e todo mundo possa viver num mundo, abre aspas, pacífico. Pelo menos melhor do que a cidade ficou, a terra de ninguém ficou. Mas, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer nos próximos vídeos aqui no canal um pouco mais, contando mais as dificuldades de Terra de Ninguém. Se vocês gostarem dessa série que eu talvez pretendo trazer. Esse foi a parte 1. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar o like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros.